vocês abriram o placar, depois o outro time empatou. Qual o momento assim que você acha que talvez possa ter? Aí depois no finzinho o outro time fez o gol. Que momento que acha que perdeu um pouco ali da igualdade ali para o outro time conseguir fazer um gol da... À medida em que nós ficamos com 2 jogadores a menos. A gente fez um primeiro tempo muito bom. O jogo estava controlado. A gente, com 2 minutos de jogo, tem uma bola na trave, uma finalização da entrada. O gol sofrido é de uma cobrança de lateral, é inadmissível. A gente sofreu um gol desse. Depois a gente volta para o segundo tempo fazendo um bom jogo, e aí as expulsões condicionam, uma expulsão com 3, 4 minutos, depois outra antes do meio do primeiro tempo, do segundo tempo, aí você precisa fazer aquilo que é necessário para poder sobreviver no campo, e mesmo assim nós tivemos uma chance claríssima, que nós avisamos os jogadores que nós teríamos essa chance, cara a cara, e a gente não faz o gol, e depois um gol anulado pela arbitragem, e aí, assim, ó, eu vi já em 3 imagens diferentes, aberta, fechada, e nenhuma delas é conclusiva, e aí eu não consigo entender por que não sendo conclusiva a imagem, o gol é anulado, tem que prevalecer a decisão de campo. A imagem não é conclusiva, prevalece a decisão de campo, e no campo ele validou o gol, né? E aí, mais um jogo em que a gente tem o jogo controlado e a gente transforma o jogo em mais difícil do que ele precisava ser para nós. E, bom, a partir dessa resposta, qual que é a lição que o São Bernardo tira para o próximo jogo, para conversar com a equipe, para seguir, assim, né? A lição é que nós precisamos assumir a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer lá dentro, porque eu tenho a minha parcela de responsabilidade em algumas questões, mas outras são de outras pessoas, sobretudo os jogadores, né? Então a gente não pode sofrer os gols que a gente sofreu, a gente não pode ter 2 expulsões infantis, a gente não pode não aproveitar as oportunidades que a gente cria, porque esse é um campeonato paulista, não é um campeonato de brincadeirinha, e nós vamos para a Série B, e nós vamos para a primeira Série B da história do clube, e num primeiro momento, por se tratar de um clube que ascendeu e que é novo na divisão, nós temos que primeiro pensar em fazer 45 pontos para depois buscar coisas maiores, e aí você não faz 45 pontos se você não estiver concentrado, se você não estiver ligado. Hoje, mais uma vez, a gente com o jogo controlado, com possibilidade de levar ponto daqui, mesmo com 2 a menos, e a gente não consegue sustentar. E aí a gente precisa extrair as lições disso para poder fazer um ano melhor do que a gente vem fazendo no Campeonato Paulista. Entendi. Como você falou, os times, assim, mesmo com 2 a menos, estavam segurando muito bem, tanto que o gol saiu bem no finzinho. Você acha que a maturidade foi um fator, assim, você falou que vai ter uma expulsão infantil. Você acha que o grupo está um pouco imaturo, essas expulsões? Comenta um pouquinho dessas expulsões, o que você achou, assim? Não, nós temos um time muito experiente, vários jogadores acima de 30 anos, um deles expulso hoje é acima de 30 anos, tem acima de 30 anos, a gente já quase perdeu o acesso por esse tipo de situação. Ano passado nós tivemos um jogador expulso no começo do jogo e tivemos que fazer o jogo inteiro praticamente com um jogador a menos, então não tem maturidade aqui, tem bastante maturidade, bastante experiência, e agora a gente precisa assumir a responsabilidade desse tipo de erro, porque esse tipo de erro é inadmissível. Esse tipo de erro é inadmissível. E aí eu entendo assim, sempre fui um cara de assumir muito as minhas responsabilidades, e sou até hoje, mas ela precisa ser compartilhada, né? Ela precisa ser compartilhada. A responsabilidade de 2 expulsões infantis como essa, ela não é do treinador, e aí aquilo que compete ao treinador tem que ser imputado a ele, e sou homem, sempre fui para assumir tudo aquilo que preciso, mas esse tipo de erro tem que ser imputado aos atletas, e eles precisam amadurecer e oferecer uma resposta diferente na próxima partida.